Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com Sayed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. Então seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Glenn. Sempre um prazer e sempre bom. Então, eu queria muito discutir com você hoje a destruição contínua da Síria. E achei que um bom ponto de partida seria a operação da CIA, conhecida como Operação Timber Sycamore. Eu queria saber o que realmente sabemos sobre essa operação atualmente, em termos de informações que foram divulgadas e verificadas. Na verdade, isso remonta um pouco mais atrás, se não se importar, e foi quando os Estados Unidos, sob Jimmy Carter e seu conselheiro de Segurança Nacional Brzezinski, concordaram com um plano para incentivar a União Soviética a invadir o Afeganistão. Eles basicamente apoiaram o que chamavam de Mujahideen para estimular essa ocupação do Afeganistão pelos soviéticos. Eles queriam criar um Vietnã para Moscou. A maioria das pessoas pensa que o apoio ou envolvimento dos Estados Unidos veio após a invasão, mas isso não é verdade. Veio antes, e foi para incentivar a invasão e ocupação. Isso não justifica o que a URSS fez de forma alguma, mas esse é um ponto muito importante na história. Então, nos anos 1980, os Estados Unidos, os britânicos, o Ocidente em geral e seus aliados e representantes regionais estavam profundamente envolvidos no Afeganistão, apoiando grupos extremistas. E claro, a base deles ficava no Paquistão. Agora, o Irã também apoiava grupos de resistência à ocupação, mas eram grupos diferentes. Os grupos que os iranianos apoiavam não eram wahhabitas ou salafistas. Eles eram considerados tradicionais na época. Mas, gradualmente, o dinheiro vindo dos sauditas e dos Emirados, que já estavam envolvidos naquela época, começou a mudar a cultura do Afeganistão e do Paquistão, aliás. Então, esses livros didáticos Takfiri estavam sendo levados até mesmo para o Afeganistão, para as madraças e as áreas de fronteira e para as regiões com refugiados ao longo da fronteira com o Paquistão. Na verdade, o primeiro livro didático desse tipo, de natureza Takfiri, foi publicado nos Estados Unidos, na Universidade de Nebraska, em Omaha. Ou seja, uma universidade americana fez isso antes mesmo dos sauditas se envolverem. E esses livros ensinavam os alunos a odiar os russos. Não apenas a ocupação, mas de forma geral. Foi além de simplesmente se opor à ocupação. Tornou-se um ódio ideológico contra os outros. Você sabe, a ideologia Takfiri começou a crescer. Então, o que o wahhabismo, e em particular o salafismo também, que eram ideologias bastante obscuras, através da riqueza do petróleo naquela época, não havia muita riqueza do gás em alguns países, mas a riqueza do petróleo teve muito a ver com a influência deles. E assim, no Afeganistão, você teve a ascensão do Talibã. Bem, não o Talibã naquela época, mas diferentes grupos dos quais o Talibã mais tarde surgiu. Mas, naquele tempo, eram grupos diferentes, e eles frequentemente se matavam entre si. Eles se matavam mais entre si do que matavam soviéticos. E então, depois que os soviéticos saíram, tivemos a Guerra Civil. Mas o ponto é que esses diferentes grupos estavam sendo financiados e apoiados pelo Ocidente. E junto com eles vieram combatentes estrangeiros, incluindo Al-Qaeda, com Osama Bin Laden à frente. Agora, quão importantes eram esses combatentes estrangeiros? Essa já é uma outra questão, mas eles estavam lá. Eles estavam baseados lá em grande número. Então eles eram apoiados pelo Ocidente e tinham apoio significativo da região do Golfo Pérsico, de regimes familiares árabes. Basicamente, eles estavam lutando ao lado dos Estados Unidos contra a União Soviética. Agora, outro ponto importante é que essa guerra suja no Afeganistão não só mudou o Afeganistão, mas também mudou o Paquistão. O Paquistão, que era como o Afeganistão, eles eram normais. As pessoas eram religiosas, era um país conservador.
People were religious, it was a conservative country, but people sectarianism. Mas o sectarismo e o ódio que vimos crescer mais tarde eram praticamente inexistentes da forma como vimos depois. Por exemplo, no Paquistão, quando eu era jovem, muitos dos meus amigos paquistaneses, muitos dos quais já faleceram, são bem mais velhos ou ainda estão por aí e são muito mais velhos do que eu, diziam que, antes da entrada dos Estados Unidos, dos sauditas e de outros, alguns deles me contaram que nem sabiam se eram sunitas ou xiitas. Eles eram tão misturados e suas atividades culturais, como o Ashura, eram feitas juntos. Não existia esse sectarismo ou o ódio que vimos crescer no Afeganistão em relação ao povo soviético. Isso não existia, ou pelo menos era muito limitado e pequeno. Essa mudança cultural foi além das fronteiras do Afeganistão. Mais tarde, um novo grupo surgiu, com o apoio de agências de inteligência ocidentais, chamado Talibã, e eles tomaram o Afeganistão. Eles massacraram muitas pessoas. Devo ressaltar que o Talibã de hoje é diferente daquele Talibã. Ainda existem muitos problemas. Eles impedem meninas de irem à escola. Em alguns grupos, como no sudeste do Irã, inclusive, há muita resistência nessas comunidades em mandar meninas para a escola. De acordo com a lei iraniana, as meninas devem ir à escola, mas há muita resistência lá, especialmente em relação ao ensino médio. Portanto, eles são influenciados pelos acontecimentos no Afeganistão e pelas mudanças que ocorreram lá nas últimas décadas. Então, quando os americanos falam sobre as meninas no Afeganistão e sobre ir à escola e educação, na verdade, o apoio deles ao wahhabismo e ao salafismo no final dos anos 1970 e 80 e assim por diante foi o que trouxe essa situação. Não era como se as meninas fossem religiosas ou seculares, fossem proibidas de ir à escola no Afeganistão antes de essas agências de inteligência ocidentais aparecerem. Então tivemos essa mudança cultural e depois veio o 11 de setembro. Estou sendo muito breve, e isso não é preciso, mas por um período de tempo, achamos que os Estados Unidos tinham aprendido a lição e que não iriam mais trabalhar com a Al-Qaeda. Claro, não quero entrar na narrativa oficial do 11 de setembro ou nas questões que surgiram sobre o 11 de setembro, mas devo dizer que minhas opiniões sobre o 11 de setembro, logo após o ocorrido, são muito diferentes das que tenho hoje. Hoje eu tenho muito mais perguntas do que tinha naquela época. Naquele tempo, eu diria que o consenso, pelo menos na nossa parte do mundo, era de que a Al-Qaeda, apoiada pelo Talibã, foi responsável por esse ataque horrível contra os Estados Unidos, mirando pessoas inocentes. E então achávamos que os americanos tinham aprendido a lição. Agora, alguns dos seus telespectadores, tenho certeza de que há opiniões diferentes sobre o 11 de setembro. Não quero entrar nesse mérito, mas então avançamos no tempo. Tivemos a chamada Primavera Árabe, ou o que alguns chamam de despertar. Naquele momento, a ameaça como resultado da instabilidade no mundo árabe parecia estar direcionada aos regimes autoritários pró-Ocidente. Portanto, os países ricos em petróleo e gás do Golfo Pérsico provavelmente se sentiram tão ameaçados quanto qualquer outro. Assim, eles e o Ocidente basicamente conspiraram para criar uma força alternativa e direcionar a Primavera Árabe para outro caminho. E isso começou, na verdade, não na Síria, mas na Líbia. Na Líbia vimos pela primeira vez, pelo menos abertamente, o Ocidente conspirando com a Al-Qaeda para derrubar Gaddafi. Então, de todos esses países que tinham regimes autoritários, ditaduras familiares ou um ditador, o primeiro a cair foi a Líbia, que na verdade tinha o melhor padrão de vida de toda a África, cujo líder, independentemente do que se pense dele, era muito crítico ao Ocidente. E a Líbia hoje é um país destruído, que vende seu petróleo, mas não sabemos para onde vai a riqueza do petróleo.
É óbvio que eles estão indo para a Europa. Então a Líbia está destruída, está fragmentada neste exato momento. Mas o petróleo está sendo exportado. É um petróleo de ótima qualidade. A qualidade do petróleo líbio é muito melhor do que o petróleo que vem da região do Golfo Pérsico. Mas de qualquer forma, a Líbia foi destruída e, como lembramos, Hillary Clinton disse: "Viemos, vimos, ele morreu." Depois que surgiram as imagens dele sendo sodomizado e assassinado de forma tão repugnante e brutal. E claro, ela riu. Mas então a Al-Qaeda na Líbia estava cooperando com o Ocidente, e alguns dos combatentes vieram da Europa. Se você se lembra, não tenho certeza, mas o atentado de Manchester pode ter sido em 2000, não me lembro do ano. Mas houve um atentado à bomba em um show em Manchester, na Manchester Arena, onde cerca de 20 jovens foram assassinados por esse grupo. Um jovem que lutou na Líbia ao lado do pai, e eles tinham ligações com a Al-Qaeda. E não é como se o governo britânico não soubesse o que estava acontecendo. Eles mesmos estavam facilitando, assim como governos de outros países, o deslocamento de pessoas para a Líbia para se juntar à luta contra o governo em Trípoli. Vimos a Al-Qaeda ressurgir como uma ferramenta do Ocidente. E isso literalmente uma década após o 11 de setembro. Depois do 11 de setembro e de todas essas guerras intermináveis, a guerra ao terrorismo e tudo mais, e dos trilhões de dólares que foram desperdiçados nessas guerras, causando morte e destruição em massa, e milhões de pessoas sendo forçadas a deixar suas casas e indo para a Europa, muitos deles, e criando um enorme problema político na própria Europa, como resultado das guerras. Depois disso, vimos que eles estavam ou voltando a trabalhar com a Al-Qaeda, ou que sempre estiveram trabalhando com a Al-Qaeda, mas de forma mais discreta, o que eu acho que é verdade, e há razões para isso, inclusive por causa da vizinhança do Irã. Ficou bastante claro que a Al-Qaeda estava sendo usada por agências de inteligência ocidentais no Iraque, Paquistão, Afeganistão e assim por diante. Mas, de qualquer forma, depois disso vimos, antes da Operação Timber Sycamore, os Estados Unidos se envolvendo na Síria. Isso era algo sobre o qual os americanos já vinham falando e discutindo muito antes dos distúrbios na Síria. Seus espectadores podem pesquisar, há muito material sobre isso. Existem documentos no Wikileaks e outros arquivos que foram divulgados ou vazados que mostram isso. Mas a questão é que já em 2011, há fortes indicações de que os Estados Unidos estavam trabalhando com a Al-Qaeda na Síria. Por exemplo, em 12 de fevereiro de 2012, no início de 2012, vimos aquele e-mail vazado pelo Wikileaks, em que Jake Sullivan, que agora é o conselheiro de segurança nacional do Biden, enviou um e-mail para Hillary Clinton, que na época era sua chefe e secretária de Estado dos Estados Unidos, dizendo que na Síria, a Al-Qaeda está do nosso lado. Então isso é antes da Operação Timber Sycamore, que se não me engano acontece mais tarde em 2012. Portanto, isso é bem antes disso. E também há outra evidência que tenho, que é um pouco pessoal, e vem do meu bom amigo e seu também, Alistair Crook. Alistair Crook esteve no Paquistão nos anos 1980 e conhece muito bem a história do que aconteceu no Afeganistão. Mais tarde, ele se tornou um grande crítico das políticas ocidentais por causa do que testemunhou pessoalmente e contribuiu enormemente para o debate, despertando as pessoas para a realidade do que o mundo está vivendo agora. Eu estava em Beirute em 2011, em um sabático na AUB, a Universidade Americana de Beirute, que mais tarde me baniu, aliás, porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou que não me permitissem entrar no campus. Mas essa é outra história. Eu também estava fazendo um sabático no Conflicts Forum. Naquela época, lembro que Alistair Crook, em 2011, me disse que o que está acontecendo na Síria é uma guerra suja.
E eu perguntei, bem, como você sabe disso? E ele respondeu, porque todas as pessoas que eu conhecia no Afeganistão agora estão em Istambul. Isso foi algo que ele me disse naquela época, ainda antes, porque a situação na Síria ainda não estava tão ruim. Só ficou realmente ruim em 2013, quando dezenas de milhares de combatentes estrangeiros entraram no país pela Turquia. Na maioria, alguns pela Jordânia, mas esmagadoramente pela Turquia. Muitos vindos da Europa. E as agências de inteligência ocidentais estavam profundamente envolvidas. Porque eu conheço um exemplo. Um amigo meu, não quero ser muito específico, mas um parente próximo dele, estava sendo recrutado pelos extremistas em Londres, em um desses centros financiados pela Arábia Saudita, Catar e esses países. Saudi Arabia, Qatar, and these countries. E ele foi e contou para a polícia. Os pais dessa pessoa, que aparentemente nem era religiosa, eu não conheço essa pessoa, mas os pais contaram para esse meu amigo que era parente, e ele foi e contou para a polícia. A polícia disse para ele, olha, não se envolva, estamos acompanhando isso, sabemos o que está acontecendo. E foi o fim da história. E a pessoa acabou indo para a Síria. E há muitos exemplos assim. Então, as agências de inteligência ocidentais estavam colaborando com essas agências de inteligência árabes que fazem parte do campo ocidental para trazer dezenas de milhares de combatentes estrangeiros. Então, não posso dizer exatamente como a Operação Timber Sycamore se encaixa nisso, mas acho que foi parte dessa evolução na formação dessa coalizão extremista na Síria. Mas isso definitivamente existia muito antes da Operação Timber Sycamore. E como eu disse, uma evidência importante é o e-mail de Jake Sullivan. E então, é claro, o Pentágono também se envolveu. Ficou famoso o caso de forças treinadas pelo Pentágono, às vezes lutando contra forças treinadas pela CIA. Depois de gastar uma quantia enorme de dinheiro, o Pentágono tinha pouquíssimos combatentes. Mas a questão era que as armas estavam entrando. O que os americanos e os europeus basicamente faziam, junto com essas ditaduras do Golfo Pérsico, e infelizmente o governo de Erdogan, que liderava a coordenação para destruir a Síria, era que os governos ocidentais frequentemente financiavam o chamado Exército Sírio Livre, que era um exército inexistente. Havia facções muito pequenas, mas elas funcionavam como pontos de distribuição das armas. Então, eu entregava as armas para A, que oficialmente eu não considerava uma organização terrorista, mas eu sabia que A estava repassando as armas para B, C, D, E, F, que eram oficialmente terroristas. Assim como Jolani, que era um terrorista, mas nunca o eliminaram, e ainda o ajudaram. Depois tiraram ele da lista de terroristas e colocaram Maduro no lugar dele. Então, antes você recebia $10 milhões por Jolani. Agora você recebe $50 milhões por Maduro, certo? Pelo presidente Maduro. Enfim, só coloquei isso para lembrar as pessoas da desonestidade e da hipocrisia dos Estados Unidos, do Ocidente coletivo e de seus aliados. Então, esses grupos estavam sendo financiados pela CIA, por agências de inteligência ocidentais, claro, pela Turquia, pela Arábia Saudita, pelo Catar e outros países do Golfo Pérsico permitiam que cidadãos privados financiassem e cooperassem com eles. Devo dizer, porém, que anos depois, sob Mohammed bin Salman, a Arábia Saudita se distanciou desse tipo de coisa. A Arábia Saudita hoje, por uma série de razões, se afastou do wahhabismo e do salafismo. Na verdade, quem está por trás disso atualmente são mais Doha e Ankara do que qualquer outro. No passado, ideologicamente falando, era a Arábia Saudita nos anos 1980 e 1990. E é por isso que a maioria das pessoas que realizaram o 11 de setembro eram sauditas. Novamente, levando em conta que a narrativa do 11 de setembro levanta muitas questões sobre o que realmente aconteceu. Mas muitos dos homens-bomba no Iraque, que estavam massacrando pessoas, explodindo bombas nas ruas literalmente todos os dias,
e Jolani era um dos líderes deles, coordenando esses ataques na época. Muitos deles eram sauditas. Mas, de qualquer forma, essa coalizão e esses diferentes grupos na Síria estavam crescendo e eram fortemente financiados. Em 2013 já havia dezenas de milhares de combatentes estrangeiros. Também surgiu um documento muito interessante. E esse foi o documento da Agência de Inteligência de Defesa que foi publicado em 2012. Ele foi escrito em 2012. Nesse documento está claramente afirmado, e a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos é a organização de inteligência militar mais importante do mundo. É enorme, tem dezenas de milhares de pessoas trabalhando. E nesse documento dizia que os aliados dos Estados Unidos na região, Turquia, Catar, Arábia Saudita, Jordânia, os israelenses, claro, os israelenses durante todo esse período. Aliás, qualquer coisa que os Estados Unidos façam na Síria e no Líbano é feita para, é política do regime israelense. E os israelenses também estavam apoiando esses grupos. E há muita documentação mostrando como tanto think tanks quanto líderes israelenses e ex-líderes diziam: preferimos o ISIS ao regime sírio. E eles apoiavam esses grupos ao lado das colinas de Golã ocupadas da Síria. Eles trataram esses combatentes em seus hospitais, deram financiamento, armas, apoio de artilharia, apoio de helicópteros, apoio aéreo na luta contra o exército árabe sírio. Mas este é o documento da Agência de Inteligência de Defesa que está disponível online. Basicamente dizia que os aliados dos Estados Unidos na região queriam criar, para isolar a Síria, uma entidade salafista entre a Síria e o Iraque. Então eles queriam, no norte você tinha a Turquia, no sul a Jordânia. Bem, no norte estava implementando a política da OTAN, Turquia. No sul, a Jordânia, claro, estava muito sob o controle do Ocidente. A oeste havia o Líbano, uma situação muito complicada, e eles queriam isolar a Síria do Iraque. Então, no final, eles queriam criar essa entidade. E quem era essa entidade salafista? Era o ISIS. Agora, o ISIS era Al-Qaeda, mas eles se separaram. Era um grupo só. Você tinha o Estado Islâmico do Iraque, que criou a Frente Nusra na Síria, que hoje é o HTS. Mudou de nome em várias ocasiões. E desculpe para o seu público, pode ser um pouco confuso, mas tenho certeza de que 90% do seu público conhece essa história tão bem quanto eu. Ou pelo menos conhece muito bem. Mas eu sei que é um pouco confuso. Então estou apenas dizendo que o ISIS e a Al-Qaeda eram um só grupo, e depois se dividiram por causa de diferenças que tinham. Existia o Estado Islâmico do Iraque, que criou a Frente al-Nusra na Síria. Quando a Frente al-Nusra foi formada na Síria, o Estado Islâmico do Iraque decidiu mudar seu nome para ISIS. Mas a Frente al-Nusra não aceitou isso, porque era o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou Sham. Mas a Frente al-Nusra não aceitou, e eles até entraram em guerra entre si. Então esses grupos extremistas cresceram enormemente. Eles frequentemente lutavam entre si, mas também combatiam o governo sírio. Então esse documento que saiu em 2012 dizia que eles queriam criar essa entidade salafista. E assim, essa entidade salafista acabou se tornando o ISIS. Foi ali que o centro de poder do ISIS se estabeleceu. E o chefe da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos na época, mais tarde, na Al Jazeera, de todos os lugares, disse que era política dos Estados Unidos apoiar isso. Portanto, a ascensão do ISIS, e claro da Al-Qaeda, cujas raízes estão na própria Al-Qaeda, foi algo que os Estados Unidos apoiaram. E isso confirma o e-mail de Jake Sullivan, e confirma o que Alice Sirkuk me disse no final de 2011. E claro, a inteligência iraniana dizia a mesma coisa. Mas naquela época, a mídia ocidental dizia que tudo isso eram teorias da conspiração criadas para apoiar uma ditadura assassina que estava ocupada matando seu próprio povo. Eles não falam sobre as pessoas que seus grupos extremistas estavam matando.
Tudo foi feito por todos, foram feitos por Assad. Aparentemente, ele estava matando todas essas pessoas sozinho. Em 2013, foi quando o Irã... Desculpe, agora estou meio que me distanciando da pergunta. Estou divagando, mas vou terminar com isso. Na verdade, foi em 2013 que o Irã e o Hezbollah se envolveram, porque já havia dezenas de milhares de combatentes estrangeiros entrando no país com o apoio de agências de inteligência ocidentais. Na verdade, uma jornalista da Press TV, que eu já havia conhecido antes em Beirute, Serena Shin, estava na fronteira da Turquia com a Síria, relatando que caminhões da Organização Mundial de Alimentos estavam sendo usados para transportar armas e tropas da Turquia para a Síria. E então a inteligência turca disse que ela era uma espiã. E ela foi à TV ao vivo, na Press TV, e disse: "Acabei de ser informada de que sou uma espiã. Estou muito preocupada. Estou apenas reportando os fatos no local." E horas depois, ela morreu em um acidente de carro. Um caminhão bateu no carro dela e a matou. Então, é amplamente acreditado que a inteligência turca, na época, o atual ministro das Relações Exteriores comandava essa agência, a matou. Mas, de qualquer forma, foi só então, quando dezenas de milhares de combatentes estrangeiros foram trazidos para derrubar o governo sírio, que o Irã e o Hezbollah se envolveram. Portanto, ao contrário da narrativa que muitos criaram com base na propaganda do Catar, da Arábia Saudita ou da mídia ocidental e think tanks, eles não estavam envolvidos. Na verdade, como eu disse uma vez no programa anterior que tivemos, o relacionamento entre Assad e Erdogan era muito melhor e mais próximo do que o relacionamento entre o ex-presidente Assad e os iranianos. Eles chegavam a sair de férias em família juntos, eram muito próximos, e só depois disso é que ocorreu a ruptura. Então o Irã ficou preocupado que isso fosse uma conspiração ocidental, o que de fato era, para derrubar a Síria. E esses países da região, por seus próprios motivos, queriam uma fatia do bolo. Eles se envolveram profundamente. Portanto, a Operação Timber Sycamore não foi o começo. E também não era a única coisa acontecendo. Uma parte desse é processo. You mentioned before that it's often dismissed. Você mencionou antes que essa cooperação entre as agências de inteligência americanas e esses jihadistas ou fundamentalistas islâmicos é frequentemente descartada como teoria da conspiração. Mas o que é fascinante é que, como você mencionou, tudo começou com Brzezinski, em 1979. Ele mesmo deu uma entrevista em que confirma que começaram o apoio em julho de 1979, ou seja, 6 meses antes dos russos entrarem, com a intenção de aumentar a probabilidade de, ou provocar, uma intervenção ou invasão russa. E depois disso, ele também destacou, lembro disso na entrevista, que assim que os russos entraram, ele entrou triunfante no escritório do presidente Carter e disse, bem, agora podemos dar aos russos o seu Vietnã. Mas ainda assim, toda vez, vemos que a narrativa é meio que imune aos fatos, o que acho muito fascinante. E claro, como isso é então vendido para a mídia, porque toda a guerra do Afeganistão foi vendida ao público, como você sabe, ajudar os afegãos a reconquistar sua liberdade. E como você disse, isso não significa que os soviéticos estavam certos ao invadir o Afeganistão. Na verdade, acho que eles caíram nessa armadilha. Foi tolice. Você pode apontar para o direito internacional, tudo isso, mas o mesmo acontece com a Síria. Talvez Timber Sycamore não seja o melhor ponto de partida, porque existem esses memorandos da CIA dos anos 1980, de 1986, em que eles realmente apontam, em que reconhecem que a violência entre alauítas e sunitas pode ser algo bom, porque isso nos permite usar os sunitas como aliados contra o governo. Essa estratégia de dividir para conquistar não é muito original, mas funciona. E você também mencionou esses telegramas vazados do Wikileaks. Na verdade, eu trouxe um deles aqui. É um telegrama vazado da Embaixada dos Estados Unidos na Síria, em 2006. Ele recomendava, e aqui vai uma citação,
explorar os medos sunitas em relação à influência iraniana. E então reconhece que, embora o medo do Irã seja citando, frequentemente exagerado. No entanto, continua dizendo que os Estados Unidos deveriam, citando novamente, publicizar e focar a atenção regional sobre o assunto. O objetivo, então, é apoiar uma revolta, mas também, ao mesmo tempo, criar medo no governo sírio de que um golpe poderia acontecer, porque isso, e aqui vai outra citação, aumentaria a possibilidade de uma reação exagerada e autodestrutiva. Então você instiga, de um lado, usando o medo e a rivalidade étnica para se voltar contra o governo, e, claro, alimenta o medo dentro do próprio governo. Assim, eles esperam que o governo reaja de forma exagerada. Nos anos 90, surgiu muita literatura acadêmica sobre isso. Eles se referem a isso como o dilema de segurança étnica, em que o Estado persegue um grupo étnico, e esse grupo passa a aumentar sua preocupação em relação ao Estado. E então eles acabam se voltando uns contra os outros. Mas isso é praticamente uma receita para esse tipo de situação. Novamente, tudo isso está nos documentos deles. Ninguém contestou que isso é legítimo, que é real. E depois de todos esses anos trabalhando com esses fundamentalistas, cooperando com a Al-Qaeda, o ISIS, e ainda assim, isso é considerado dentro do campo da teoria da conspiração, algo que não deveríamos levar a sério. É simplesmente, um controle de narrativa impressionante. E é tanta autossabotagem. Como você disse, seria de se esperar que após os ataques de 11 de setembro, a conclusão fosse que talvez isso não seja uma boa ideia. É um pouco como os alemães enviando Lenin para tirar os russos da Primeira Guerra Mundial. E então, claro, você tem algumas décadas de novos problemas. Quero dizer, isso quando não há transparência e nenhuma informação real sendo divulgada, é muito difícil fazer uma correção de rumo, escolher um caminho diferente, quando eles ainda conseguem vender isso como propaganda. Mas será que eles perderam o controle agora? Porque, sabe, no passado isso poderia ser descartado, mas agora, com esses e-mails que mostram que a Al-Qaeda está do nosso lado, e claro, com o Jolani no poder, onde os Estados Unidos literalmente se aliaram ao ISIS e à Al-Qaeda, quero dizer, isso não foi um pouco longe demais? Você também apontou que quando eles apoiam grupos desses radicais e ao mesmo tempo apoiam grupos que estão lutando contra eles meio que estão perdendo o rumo aqui. Eu acho que por quanto tempo isso pode continuar? Antes de responder a isso, só quero destacar que é exatamente isso que eles fazem em outros lugares também. Na Iugoslávia, o objetivo era derrubar o Estado. Eles usaram a mesma estratégia. A balcanização era a intenção desde o início. Deixe-me dar uma nota de rodapé. Como já disse antes, não estou no governo. Nunca estive. Mas tenho uma experiência muito interessante que talvez você e seus telespectadores achem relevante. Houve uma conferência sobre a Palestina no Irã. Ela coincidiu com as negociações de paz em Madrid sobre Israel-Palestina e a guerra no Iraque. Essa conferência sobre a Palestina contou com a presença de várias figuras de alto escalão de todo o mundo, incluindo o presidente do parlamento da Bósnia, que na época fazia parte da Iugoslávia. E já havia conflitos entre sérvios e croatas, mas a Bósnia ainda não estava muito envolvida nisso. O presidente do parlamento e outros foram ver o líder, Ayatollah Khamenei, no final da conferência. Eles me levaram, junto com várias outras pessoas, como tradutores. Eu era tradutor para 2 ou 3 convidados. Cada 2 ou 3 convidados tinham um tradutor. Então fui tradutor para algumas pessoas, mas não era o tradutor do presidente do parlamento da Bósnia. Mas o que aconteceu foi que após essa reunião, entre o líder e essas diferentes pessoas de vários países, todos juntos, de países africanos, asiáticos, europeus, quando a reunião terminou, o presidente do parlamento da Bósnia me pediu para ir até ele e traduzir para ele. Então ele foi e começou a falar com o líder, o Ayatollah Khamenei.
Essa é minha única experiência com o líder, e eu era apenas um tradutor. Mas ele disse que, novamente, isso foi há muito tempo, então estou parafraseando, décadas atrás, mas ele disse, queremos nos tornar independentes e queremos que você nos apoie. E o líder respondeu, vocês são muito pequenos. Ele disse algumas frases. Foi claro. Não quero ir além porque não quero ser impreciso, mas basicamente ele estava dizendo, vocês são pequenos. Pelo que entendi, do jeito que me lembro, ele realmente não achava que era uma boa ideia. E então o presidente do parlamento da Bósnia insistiu, já tomamos essa decisão. E você sabe, ele disse, olha, e então o líder disse, e de novo, estou parafraseando de forma bem livre porque não me lembro exatamente. O presidente do parlamento basicamente me pediu para ir e traduzir, então não tenho nenhum registro disso. Não anotei nada, então não posso ser preciso. Mas o líder disse, olha, nós apoiamos você e o povo da Bósnia. Mas, novamente, ele repetiu que vocês são uma comunidade pequena. Então a minha interpretação pessoal, foi que ele não achava que isso era uma boa ideia. E quando aconteceu, e vimos como os bósnios estavam sendo massacrados, o Irã foi em auxílio da Bósnia. O Irã foi o único país que ajudou a Bósnia. A Bósnia não era persa, eles não eram xiitas. Nenhum outro país além do Irã os ajudou. Agora, como a ajuda iraniana chegou lá, isso é outra história. Novamente, uma discussão completamente diferente. Mas hoje, nessa mesma área, eles estão se realinhando e empurrando a região, e o Cáucaso e a nossa região, novamente para um potencial desastre. Agora, eles têm controle? Eu não acho que eles tenham o tipo de controle que tinham há 20 anos, Glenn, porque o Império Ocidental está em declínio e está travando guerras em múltiplas frentes, sejam guerras comerciais, guerras quentes ou guerras sujas. Você sabe, até mesmo na América Latina, em todo lugar, eles estão promovendo confrontos em um momento em que tem sérios problemas internos, tanto na sua parte do mundo quanto na América do Norte. E quando você tem esses problemas, o controle se torna muito mais difícil. Não estamos mais na era em que os Estados Unidos eram a hiperpotência e tinham não só muito poder e autoridade, mas também uma aura de poder e autoridade. As pessoas eram, por natureza, mais intimidadas do que são agora. Mesmo que os Estados Unidos não estivessem presentes, sempre existia o medo da presença dos Estados Unidos. Então, não acho que eles tenham controle, mas estão destruindo o mundo. Cada vez mais, o mundo em que vivemos está se tornando uma distopia. Acordar de manhã e ver crianças mortas em Gaza, ir dormir à noite vendo crianças famintas em Gaza, e então ver comentaristas americanos dizendo, não há fome, ou isso é exagero. Tudo isso é exagerado e não há nada para ver lá. E todos eles são do Hamas, ou algo assim. Estamos vivendo cada vez mais em uma distopia. Mas só algumas observações. E de novo, desculpe pelas minhas respostas desorganizadas, eu sempre sou muito desorganizado. Mas uma delas é que você está absolutamente certo sobre a Síria. E o interessante para mim é que viajei muito para a Síria. Também viajei bastante para a Turquia. E como eu disse, a relação entre a Síria e a Turquia sempre foi mais próxima do que a relação entre a Síria e o Irã. Eles tinham relações econômicas muito próximas, tinham relações políticas muito próximas, e a influência do Irã na Síria era muito pequena. Na verdade, a Síria chegou a ter relações problemáticas com o Irã por causa do Líbano. A Síria não apoiava o Hezbollah, enquanto o Irã apoiava. Mas gradualmente a relação melhorou. E como eu disse, a presença do Irã na Síria só aconteceu depois de 2013, presença física no terreno. Então, para o Irã, não importava quem governava a Síria, se era um alauíta, um cristão, um druso, um curdo ou um sunita. Isso não fazia diferença para o Irã. O que era importante é que este era um país independente, tanto do bloco ocidental quanto do bloco dominado por Israel. Assim como hoje você tem a República do Azerbaijão, que é um país de maioria xiita. Há um regime autoritário, como na maioria desses outros,
e o Irã tem sérios problemas com ele por causa de sua aliança com o regime israelense. Então, a questão é Israel e o que os israelenses estão fazendo com o povo palestino para os iranianos. Caso contrário, o Irã é favorável. Quando o Ocidente apoiava o apartheid na África do Sul, o Irã apoiava a resistência após a Revolução. Na época do Shah, o Irã apoiava o regime do apartheid. E em Cuba, Cuba é um país comunista. Cuba is a communist country. Iran supported O Irã apoiou os cubanos, por causa, você sabe, da oposição à dominação americana. Ou a Venezuela, que é diferente de Cuba, porque o governo na Venezuela não... Eles professam o cristianismo, e o Irã apoia, é um país muito amigável para o Irã. E o Irã apoia porque apoia esses países que querem ser independentes do Ocidente. Então, o apoio do Irã à Síria não tinha nada a ver com isso. E como eu disse, viajei para a Síria com frequência. A maioria das elites na Síria sempre foi sunita. Empresários, as principais figuras, a maioria das pessoas com quem tive contato na Síria, na universidade e em outros lugares, eram sunitas. Mas o que aconteceu, na minha opinião, com base nas minhas conversas com meus amigos turcos, muitos deles no AKP, muitos dos quais conheço há muitos anos, muito antes da Síria, porque o AKP e seu pessoal eram muito próximos do Irã durante a ascensão do movimento, e até mesmo antes do Sr. Erdogan, foi que na Turquia a mudança ocorreu na Síria, e o Sr. Erdogan viu isso como uma oportunidade tanto de se aproximar dos Estados Unidos ao realizar a Operação Timber Sycamore, quanto por outros motivos, porque caminho there, isso começou antes, muito mais amplo do que eu início. Mas ele também queria perseguir seus próprios interesses. O que estamos vendo no Iraque, na Síria, no Cáucaso e em outros lugares é que ele estava agindo em paralelo, buscando seus próprios interesses, mas também cooperando com os Estados Unidos e perseguindo interesses dos deuses alas e, claro, de Israel na Síria. Então, sabe, há muitos motivos para a forma como os países agem. Na verdade, o Ayatollah Khamenei se encontrou com o presidente Erdogan em mais de uma ocasião. Ele disse, veja, se o Irã e a Turquia trabalharem juntos, podemos resolver muitos problemas da região. Não sei os termos ou frases exatas, mas essa era a ideia. Mas o Sr. Erdogan escolheu manter-se alinhado à política da OTAN. É interessante o que você disse sobre um hegemon, ou império em declínio, porque no passado havia pelo menos a esperança de conseguir controlar o resultado ao usar um instrumento, digamos, tão bruto como se aliar a esses fundamentalistas. À medida que o poder dos Estados Unidos diminui, haverá cada vez menos capacidade de realmente controlar os desdobramentos e o caos. Então, toda essa estratégia do incendiário se passando por bombeiro, vai ser muito difícil realmente fazer o trabalho de bombeiro depois de criar esse caos e garantir que isso funcione a seu favor. Mas eu só tinha mais uma pergunta em relação à Síria. Qual é o próximo passo na destruição da Síria? Ou nos esforços para isso? Porque agora leio relatos de que diferentes grupos armados drusos estão se unindo sob o nome de Guarda Nacional na Síria. Nós temos, não no Líbano, mas Israel também está consolidando uma presença muito profunda dentro da Síria, na fronteira com o Líbano. Quero dizer, para onde tudo isso está indo? Porque isso começa a parecer muito com uma balcanização e aproveitamento da situação. Por um lado, há cooperação e alinhamento com o governo sírio. Por outro lado, também parece haver um desejo de aproveitar as reações a isso. Se alguém quiser se separar ou ir contra eles, bem, agora podemos dividir. Então parece que há muitas bolas no ar no momento. Como você vê o próximo passo na destruição da Síria? Bem, é isso que o Irã vinha dizendo o tempo todo. Se as pessoas voltarem aos discursos de Said Hassan Nasrallah, ele previu isso. E o objetivo sempre foi balcanizar a Síria. É para isso que serviu essa guerra suja.
E isso não está em contradição com as políticas da Turquia sob Erdogan, é claro, porque eles queriam sua própria esfera de influência. E Israel também. Há uma disputa de territórios acontecendo, mas ambos queriam uma fatia do bolo, e ambos reconheceram o direito um do outro a essa fatia. Vemos isso no fato de que o regime de Erdogan tem tentado empurrar Jolani para algum tipo de acordo com o regime israelense. Reuniões, segundo os turcos, em diferentes partes do mundo. Meetings, according to the Turks, in different parts of the world. One of them more recently in Baku, very famously. Um deles, mais recentemente em Baku, de forma bastante notória. E agora vemos eles falando abertamente entre si, o ministro das Relações Exteriores de Jolani conversando com o ministro do regime israelense, abertamente juntos. Isso sempre foi um tabu. Mas era algo que sabíamos que aconteceria, porque essa era a natureza desses grupos. Lembre-se, assim como o Catar e a Arábia Saudita, eles nunca vão financiar algo que vá contra os interesses dos Estados. E até a Al Jazeera. Embora a Al Jazeera tenha boas pessoas nela, como instituição, nunca vai se opor à política dos Estados Unidos. O sectarismo nessa região foi financiado por essas ditaduras árabes no Golfo Pérsico, em grande parte como resposta à Primavera Árabe, porque as pessoas queriam mudança. Because people wanted change and they wanted to distract attention away from the. Então eles quiseram desviar a atenção de si mesmos e começaram a incentivar o sectarismo e o ódio religioso. E foram muito bem-sucedidos. Exatamente como na Europa, Glenn. Exatamente como na Iugoslávia, pessoas que viviam juntas há séculos, de repente estavam umas contra as outras. Você vê o mesmo na África. Você vê isso em toda a Ásia. Essa é a realidade. É possível colocar as pessoas umas contra as outras. Agora, essas políticas geralmente não terminam bem. Quero dizer, a crise migratória nos Estados Unidos, um dos motivos pelos quais Trump chegou ao poder, muito disso se deve à política dos Estados Unidos na América Latina. Não só as sanções contra a Venezuela ou Cuba, mas a política dos Estados Unidos nos anos 1980 em toda a América Latina. E não apenas ao apoio a ditaduras com políticas econômicas. Not just supporting dictatorships with economic policies. These led to this huge movement of people. Isso levou a esse enorme movimento de pessoas em direção à América do Norte. Então, eles mesmos provocam essa situação, mas ao mesmo tempo continuam com essas políticas até hoje. Portanto, se você quiser dividir a Síria, o regime sírio está no campo americano, assim como a Al-Qaeda e o ISIS sempre estiveram no campo americano. Pode até haver alguns grupos marginais que realizam alguns ataques em Paris ou em outros lugares, mas a maioria dos ataques é sempre contra o Irã, a Rússia, interesses chineses no Paquistão, no Iraque, nunca em Israel. Então esse governo do ISIS e da Al-Qaeda não só chega ao poder e está firmemente no campo ocidental, mas também tenta, Jolani condizendo aos israelenses que temos os mesmos inimigos, Irã e Hezbollah. Iran and Hezbollah. And now we see, of course, the US and Israel and E agora vemos, é claro, os Estados Unidos, Israel, Jolani e o governo imposto pelos Estados Unidos no Líbano, todos trabalhando juntos para tentar destruir o Hezbollah e a resistência, o que não vai ter sucesso. Mas de qualquer forma, vemos a colaboração de forma clara como o dia. Só quem fecha os olhos de propósito agora não consegue enxergar isso. Mas ter a Síria no campo americano não contradiz uma política de balcanização na Síria. Eles também querem a balcanização, e esse tem sido o objetivo desde o início. Qual é a melhor maneira de promover a balcanização? Colocar um governo extremista no poder, que não tolere diferentes grupos. É isso que destrói a sociedade. That's what breaks up society. If you are in power and you try to se você está no poder e tenta manter todas as diferentes religiões, crenças, grupos étnicos, raças e seitas juntos, é isso que mantém a sociedade unida. Mas quando você é um extremista, automaticamente está marginalizando todos esses diferentes grupos. Então o objetivo desde o início, porque eles falavam sobre balcanização, sempre foi a política do regime israelense. E a política dos Estados Unidos na região nunca contradiz a política de Israel. Nunca. As políticas europeias nunca contradizem as de Israel. Acho que depois de 2 anos de genocídio e holocausto em Gaza, está mais do que claro. Está mais do que claro. No passado, as pessoas diziam, não, isso não é verdade. Agora está claro.
Se eles massacrarem todos os palestinos em Gaza, os governos ocidentais continuarão a apoiá-los até o fim. Western governments will continue to support them to the hilt, unless, of course, the pressure A menos, é claro, que a pressão nas sociedades europeias e ocidentais se torne insuportável. O único motivo pelo qual eles estão começando a falar sobre reconhecer a Palestina em um pedaço de papel que não vale nada é porque a opinião popular em todo o Ocidente está ficando indignada e as pessoas estão despertando e enxergando através da propaganda. Então, o sectarismo, o ódio religioso que veio do Catar e, infelizmente, de Erdogan e da Arábia Saudita, o Ocidente apoiou isso. E ao trazer esse regime extremista ao poder, o objetivo do regime israelense está se concretizando. A Síria está explodindo. Então, no sul, os drusos vão se separar. Depois, os curdos vão se separar. Era isso que eles queriam desde o início. Eles queriam que a Síria fosse fragmentada. É assim que o regime israelense pode dominar. Quando você tem todos esses pequenos países, sempre em guerra uns com os outros, quebrados, fragmentados, fracos, pobres, empobrecidos, inseguros, então você pode ter a Grande Israel. Algo que Netanyahu, pela primeira vez que me lembro, disse abertamente. E nós sabemos o que é a Grande Israel. Ela se estende até a Arábia Saudita, vai até a Turquia, chega ao Egito. Então, essa sempre foi a política do regime israelense e, portanto, a política dos Estados Unidos. E a melhor maneira de buscar isso é ter a Al-Qaeda e o ISIS no poder na Síria. Assim como se você tivesse um regime fascista governando Paris, um regime realmente fascista, você veria uma guerra civil. Você veria violência. Quanto mais extremo um governo se torna, mais polarizada a sociedade fica. Esse era o objetivo desde o primeiro dia na Síria. A intenção era apoiar esses grupos extremistas por meio do chamado Exército Sírio Livre. Mas estava claro desde o início que o Exército Sírio Livre era uma piada. E outra evidência, além das que você mencionou, é o papel da Embaixada dos Estados Unidos, que, claro, desde o começo na Síria foi fundamental. Isso foi depois que Hillary Clinton deixou o cargo. Kerry se tornou secretário de Estado. E Kerry se encontrou com um grupo da chamada oposição síria na ONU, e o áudio desse encontro foi vazado. Nesse áudio, Kerry diz: permitimos que o ISIS avançasse sobre Damasco para pressionar Assad. E, aliás, Obama disse a mesma coisa sobre o ISIS, na Síria e no Iraque. Quando eles estavam avançando sobre Bagdá e o governo iraquiano queria apoio dos Estados, os Estados se abstiveram. E o Mararek Vulveno Kurdo em Erbil. E se abstiveram por pressionar para concessões deles, como na Síria. E o Irã entrou no Iraque e salvou Erbil. E eles salvaram Bagdá, junto com a resistência iraquiana, quando o Ayatollah Sistani emitiu uma fatwa. E então o general Soleimani e o Hezbollah ajudaram a criar as forças de mobilização popular para apoiar o exército. E gradualmente eles os empurraram de volta. Caso contrário, o Iraque teria sido perdido. As coisas teriam sido muito piores do que estamos vendo hoje. Então essas guerras sujas não são nada novas. Elas estão acontecendo agora em diferentes partes do mundo. Estão acontecendo, como eu disse, há potencial para conflito no Cáucaso. Há potencial para conflito nos Balcãs. Há um enorme potencial para disseminação de conflitos em nossa região do mundo. E em todos esses casos, é possível ver claramente a mão das agências de inteligência ocidentais e de seus aliados regionais. Muito obrigado pelo seu tempo. Tenho a impressão de que a capacidade de aprender com erros anteriores é limitada. Parece que insistir nos mesmos erros é o caminho escolhido. Mas isso é incrivelmente imprudente. No entanto, acho que uma possível fonte de otimismo é que à medida que o poder dos Estados na região continua a declinar relativamente, talvez parte desse otimismo em relação à capacidade de controlar essas forças também diminua e, com sorte, produza algum tipo de política mais responsável em relação à região. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo.
Anyways, yeah, thanks again for your time. Thank Indesmi Bixis por Glenn.